Gregórios, diretor executivo do Cienge, o sistema de gestão de plataforma que é a espinha dorsal do nosso ecossistema da indústria da construção. Tenho a honra de receber aqui hoje para esse podcast André Chaves, vice-presidente para a indústria de bens de base e bens de capital da Falconi, para um bate-papo sobre lucratividade na indústria da construção. Tema super sensível, super relevante, super pertinente num cenário macroeconômico, juros, clientes pressionados por uma série de questões macroeconômicas que trazem um pouco de dificuldade em algo super relevante para o negócio, que é manter a lucratividade. Bem-vindo, André. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco de como você vem ajudando a indústria da construção, um pouco do que você vem fazendo nesse mercado para o nosso público, por gentileza. Olá, Cristiano, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema tão sensível, né, como a geração de lucro nas empresas do setor de construção, né? Eu sou hoje na Falconi, como você falou, responsável pela indústria de base e bens de capital, que inclui todo o setor de construção civil, desde a mineração, a produção de ferro, os materiais de construção, incorporação, comercialização de imóveis, ou seja, toda aquela cadeia na qual a construção está inserida, tá? Eu acho que talvez a grande contribuição que nós temos trago para os nossos clientes do setor de construção é o rigor da gestão orientada a resultados, né? A gente sair dos modismos, das siglas e aplicar todo o conhecimento gerencial e tecnologia para produzir resultado concreto nas empresas. Sensacional, acho que você vai poder trazer bastantes insights aí para o público do Constru Summit, para as construtoras e incorporadoras que são parte da cadeia, uma parte relevante da cadeia e que hoje a gente enxerga que tem um desafio grande aí de pressão por lucratividade, né? Uma das coisas que a gente percebe, André, no dia a dia com os nossos clientes, com as construtoras e incorporadoras, é que elas estão em níveis de maturidade bastante distintos. A gente está falando de um universo bastante grande de construtoras e incorporadoras, algumas maiores, outras menores e com graus de maturidade muito distintos. Como é que vocês da Falconi se aproximam desse cenário e como que vocês enxergam que o grau de maturidade dessas empresas auxilia ou atrapalha ou, enfim, como que vocês conseguem ajudá-las de acordo com o grau de maturidade a evoluir nos seus processos e controles, como você falou, em busca do lucro, em busca do resultado positivo da empresa? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que existe uma relação muito clara entre maturidade de gestão e resultado. Tá? A nossa longa experiência mostra isso com muita clareza. Empresas bem geridas produzem melhores resultados. Tá? Dito isso, o desenvolvimento de um modelo de gestão eficiente ele é uma jornada. Tá? Não é uma coisa que você fala, só serve para empresa grande. Muito pelo contrário, porque a empresa grande um dia já foi pequena também. Tá? Enquanto mais cedo as empresas começam a se dedicar a enxergar a gestão como uma função organizacional crítica para o seu sucesso, mais rapidamente elas vão crescer e alcançar bons resultados. Tá? Nesse sentido, todo o trabalho começa identificando, primeiro, quais são os problemas que aquela empresa enfrenta, tá? Nunca é se tem ou se não tem sistema de gestão, porque gestão é meio, tá, gente? Os processos gerenciais, eles servem para alguma coisa. Então, a primeira coisa a fazer é saber que problema que existe, tá? Porque por mais que uma empresa seja pequena, muitas vezes ela tem um excelente engenheiro que está tocando a obra está andando no prazo certinho com os custos controlados, mas a gente tem uma dificuldade grande no processo comercial da venda daquele empreendimento. Então, assim, é reconhecer para cada cliente qual é o problema que ele tem e por onde é que a gente tem que começar. E a partir daquilo ali, você vai criando novos processos e regras de negócios que vão trazendo o conhecimento e as boas práticas para melhorar o desempenho. E isso tudo acaba gerando mais lucro. Bacana. Um dos aprendizados com certeza vocês devem ter nessa jornada aí de apoio às construtoras e incorporadoras é a diferença regional, né? A gente fala que atua no Brasil, mas no Brasil são 10, 15, 20 Brasis diferentes com realidades de negócio muito diferentes. Por mais que a gente veja processos como algo que pode ser padronizado e deve ser padronizado até para obter um resultado melhor,
Você enxerga, você vê isso na prática acontecendo, níveis de maturidade ou de processos de negócios distintos por uma questão regional, o Nordeste ou Centro-Oeste, ou o que acontece no Sul? Existe dentro do trabalho que vocês realizam uma percepção de que existem de fato Brasis diferentes, e seja na forma de contratação, construtoras que trabalham mais com mão de obra própria ou mais mão de obra de terceiros? Como que vocês enxergam isso e como vocês tentam apoiar o cliente numa normalização disso, numa padronização, ou isso não faz sentido? Essas peculiaridades regionais devem ser respeitadas quando a gente fala em apoiar uma empresa em evolução de gestão? Cristiano, existe sim um caráter regional muito forte na construção civil, tá? Isso é patente porque quando você olha para as grandes incorporadoras e construtoras brasileiras, nós temos pouquíssimos nomes que têm uma atuação ampla. A maioria delas é focada dentro de uma dada região, tá? E isso se dá por várias razões, como por exemplo, a cadeia de fornecimento, os prestadores de serviços são muito locais. É difícil uma construtora, uma incorporadora atuar no Brasil inteiro e manter uma cadeia de fornecimento muito eficiente. Ela vai encontrar características e peculiaridades locais que tornam essa expansão mais difícil. O que não quer dizer que não haja oportunidades que permitam sim o estabelecimento de uma incorporadora de caráter nacional, tá? Mas tem um outro aspecto também, que é a customização e adaptação dos produtos oferecidos pelas incorporadoras, por exemplo, que devem respeitar as características regionais, tá? Só a título de exemplo, é impossível vender um apartamento no Rio Grande do Sul sem uma churrasqueira na varanda, tá? Essas peculiaridades, necessidades regionais e que estão mudando ao longo do tempo, elas precisam ser respeitadas. Não adianta você conceber um produto para uma dada região e achar que você simplesmente vai repetir aquele mesmo produto em outra região e ter um grande sucesso de vendas, tá? Agora, o outro lado da moeda é que existe grande aprendizado que pode ser alavancado e padronizado entre regiões, desde que você obedeça a essas particularidades. Como, por exemplo, tá? O próprio processo comercial. Você pode usar e alavancar de ferramentas digitais que te ajudarão, numa dada região, a localizar o público-alvo adequado para um dado empreendimento e fazer uma abordagem que seja muito mais direcionada, reduzindo o seu lead time, aumentando a sua taxa de conversão e reduzindo o custo de venda, na medida que a incorporadora consegue capturar uma maior parte do lucro, né, envolvido numa transação. Então, há elementos regionais para ser respeitados, mas há sim processos que podem ser padronizados e alavancados para ganhar escala, tá? Legal, André, obrigado. André, eu queria abordar contigo alguns temas. Você falou que vocês fazem um mapeamento, um entendimento aí na Falconi junto aos clientes, para entender onde estão as maiores dores, para de fato trazer o remédio mais adequado para cada necessidade de construtora e incorporadora. Você falou agora sobre o tema do comercial, né? A questão de como vender melhor. E uma das coisas que a gente percebe do lado da tecnologia é que existem alguns desafios claros de qual o melhor momento de vender, se é no lançamento, se eu vou queimar a obra inteira no lançamento, ou se eu de fato preciso vender ao longo da jornada do lançamento. E tem ferramentas hoje que apoiam isso, ferramentas de CRM que ajudam muito, desde a prospecção dos leads, captar os leads para um evento de lançamento, até a correta execução e tabelas de preço adequadas, enfim. Você vê isso como uma prática já em uso efetivo no mercado brasileiro? Ferramentas de CRM que ajudam as incorporadoras a captar adequadamente os leads e adequadamente também entender o melhor momento de fazer a venda, se é no lançamento, se é nos primeiros 6 meses, ao longo dos primeiros 2 anos, enfim. Como que está o grau de maturidade hoje no viés comercial, nessa parte de venda do empreendimento? Como é que você enxerga isso hoje e como vocês têm ajudado aí, se você puder trazer algum case de como vocês têm ajudado clientes nesse cenário, agradeceria. Bom, uma resposta complexa, tá? Tem vários elementos que precisam estar encaixados aí para ter uma visão correta do processo comercial de quando vender, né? Eu acho que o primeiro deles
E antes de passar para o detalhe, né, eu acho que isso ainda está muito incipiente, tá? O processo comercial ele ainda é muito instintivo, tá? Para a maioria das incorporadoras e consultoras, ainda é um processo muito intuitivo, baseado muito na minha necessidade imediata de caixa, tá? E aí, poxa, minha obra está apertando, eu preciso construir, torra lá uma unidade imobiliária para gerar o caixa necessário para fazer a próxima fase da obra, tá? E talvez o ponto de partida é um bom planejamento financeiro da obra, tá? Na medida que você consegue ter um fluxo de caixa projetado, bem feito, com um orçamento concreto, você consegue planejar suas necessidades de capital. Uma parte pode vir de capital próprio, uma parte pode vir de uma linha de crédito, um mecanismo mais sofisticado de financiamento, e uma parte pode vir da venda das diversas unidades que compõem aquele empreendimento. Então, uma boa visão do caixa vai te dar um termômetro de quando e como vender, porque a venda no começo da obra, via de regra, tem um preço mais baixo. A venda do empreendimento pronto, ela carrega uma lucratividade em teoria maior, né? Visto que o empreendimento ou está pronto ou próximo de estar pronto para entregar. Então, onde é que está o lucro máximo? Tá? Então, um exercício financeiro é importante para, projetando essa necessidade de caixa, encontrar o equilíbrio entre quando e como e a que preço vender as unidades. Não é um exercício simples, tá? Mas é um exercício que vale a pena ser feito, porque ele tem impacto tremendo no resultado da rentabilidade final de um empreendimento. Tá? No tocante ao uso de ferramentas de CRM, tá? A gente vê isso sendo feito com muita intensidade pelas corretoras de imóveis, até mesmo mais do que pelas próprias incorporadoras, tá? E a gente vê, usando mídias sociais como Instagram e etc., né, que isso tem um poder muito grande de atrair novos leads. Tá? O que eu acho é que as incorporadoras precisam aprender a utilizar essas ferramentas para atrair para si o resultado daquele esforço comercial com mais propriedade. Tem uma grande oportunidade aí. Legal. André, você fez uma conexão bacana entre o comercial e a questão da rentabilidade, né? Um pouco do pano de fundo do nosso papo hoje, a lucratividade, com o planejamento financeiro. E a gente sabe, quando a gente fala de construtoras, incorporadoras, o orçamento é a linguagem da construtora, é a linguagem da construção. Então tudo nasce no orçamento, tudo nasce lá no desenho do projeto, na previsão orçamentária. E sem dúvida, o maior desafio do mercado de construtoras e incorporadoras é a execução do orçamento em prazo e em custo. É efetivamente transformar o orçamento em algo exequível dentro do prazo que foi previsto e dentro do custo previsto. E aí uma série de ferramentas de planejamento, seja planejamento por linha de balanço, seja por Gantt, tem apoiado muito o mercado nisso. O quão chave é acompanhar o orçamento no dia a dia e eventualmente replanejar, com que frequência replanejar, como que você vê hoje a importância desse tema para de fato ter uma lucratividade, de fato você conseguir entregar as obras em prazo e custo, e como a Falcone tem ajudado o mercado nesse sentido? Tá. Ô Cristiano, eu acho que talvez este seja um dos maiores problemas que a construção civil enfrenta hoje no Brasil, tá? A execução de obras dentro do prazo e dentro do custo, tá? Só para você ter ideia, nos mais de 20 anos que a gente tem atuado nesse setor, tá? Com grande foco, com uma equipe especializada, nós acompanhamos e ajudamos a aprimorar a gestão de literalmente centenas de obras no Brasil, tá? E ao longo do tempo nós fomos aprendendo e coletando dados para isso e percebemos que mais de 60% das obras atrasam e mais de 50% das obras têm estouro de custo, o que torna evidente a necessidade de você ter um bom planejamento e um bom controle da execução de orçamento e das etapas da obra, tá? E talvez a melhor ferramenta, a melhor abordagem que nós construímos ao longo do tempo é o uso do Lean, né? Do Lean Construction. Ou a construção enxuta, tá? Só que diferente daquele modelo teórico que a gente encontra nos livros, é uma versão do Lean orientada a resultado, que parte dos principais problemas que aquele cliente tem ou pode ter e a agir preventivamente não só nos processos de obra, mas nos processos fora da obra. Porque o que a gente percebeu? Que mais ou menos 40% das causas
de estouro de prazo e de orçamento não estão na obra. É um planejamento mal feito, é um terreno mal comprado, é um produto mal dimensionado, é uma área de suprimentos que não fez a compra ou aluguel do equipamento na hora certa, enfim. Isso estoura onde? Na obra. Só que uma parte importante das causas não está ali. Então, separar esses elementos é importante para enxergar onde é que você tem que trabalhar. Tá? E nesse sentido, o controle e revisão do orçamento, ele tem que ser diário, semanal, a gente usa muito o conceito do LPS, né, que é o Last Planner System, onde você sai lá do seu cronograma executivo, que vai conectando todas as etapas da obra até aquela programação semanal de trabalho, né? Você vai acompanhando e controlando e vai padronizar as atividades, isso é especialmente útil quando você tem mais de um canteiro, né? De maneira a garantir que elas possam acontecer no prazo que você previu e com o consumo de recursos, seja serviço, ou seja materiais, dentro daquilo que você previu. E exercer de maneira disciplinada vai garantir que você converja o seu orçamento e o seu prazo para aqueles que foram previstos no começo da obra. Legal, legal. Uma aula boa. André, em relação ao que você trouxe, assim, a minha leitura geral a gente está num cenário de mercado com construtoras e incorporadoras sendo muito pressionadas por temas macroeconômicos, mas com um monte de dever de casa a ser cumprido também em como gerir melhor os seus negócios. Com 50% ou mais de estouro em custos, prazos, por falta de um correto planejamento, acompanhamento da obra. Então são coisas que de fato tá na mão do próprio empreendedor, do próprio dono da construtora, incorporadora, trabalhar esses temas. Acho que a tecnologia, os processos ajudam muito o mercado. Eu acho que esses números que você traz e um pouco do resultado do trabalho que vocês têm feito demonstra que é possível, olhando para dentro de casa, não só se queixando dos temas macroeconômicos que não tem tanta gestão, evoluir em maturidade de gestão, evoluir em resultados. E eu acho que é nosso papel aí como players desse mercado ajudar o mercado. É nosso papel levar informação, levar conhecimento, apoiar o mercado de uma forma geral nessa evolução, visto que é um setor que tem uma relevância absurda no PIB do Brasil, no emprego de mão de obra direta no Brasil. Então, sem dúvida, é nosso papel nesse mercado, como players desse mercado, ajudar os clientes nesse sentido. Um ponto só que eu queria também trazer para a discussão, André, é a pauta ESG. É algo que tem tomado corpo nos últimos anos, tem virado pauta de executivos de todos os segmentos e não é diferente na nossa indústria. A nossa indústria, ela traz um impacto social muito grande, de inclusão, principalmente de uma camada de mais baixa renda que vê na indústria da construção a possibilidade de ter uma proteção social, de ter salário, ter um pouco de dignidade. Então ela já cumpre um papel social bastante relevante, no tema habitação, que é um tema fundamental e que a gente tem um déficit aí no Brasil muito grande, mas as pautas de governança, as pautas ambientais entraram numa discussão mais forte agora. Como você vê esse cenário de ESG nas discussões com os clientes de vocês, com as empresas que vocês têm trabalhado? É algo que já está de fato na agenda? É algo que vocês também são impulsionadores disso como algo que pode auxiliar em resultado? Traz um pouco de contexto para a gente, por favor, André. Tá. Bom, Cristiano, você já falou muito bem sobre o impacto social da construção civil, né? Muitas vezes é o primeiro emprego de muitos jovens, né, para trabalhar na obra, né, começar a sua vida profissional, e é essencial para a renda da população, sem contar o impacto no déficit de moradias e tudo mais, né? O que a gente vê, tá? Que a pauta ESG na construção civil, ela está muito fragmentada, tá? Eu tenho algumas poucas empresas que já fazem isso, inclusive há muito tempo, principalmente grandes incorporadoras, tá? Mas que ainda se confunde um pouco com a questão de assistencialismo. Tá? E a ESG é diferente de assistencialismo, é conduzir o negócio de maneira tal a promover resultados ambientais, sociais, de governança que permitam a perenização do negócio.
ou seja, atuar de maneira responsável e sustentável, tá? Dito isso, a gente pode trazer vários elementos de ESG para a gestão das incorporadoras, como por exemplo, como é que a gente trata resíduos? Tá? A questão da economia circular, como é que eu reaproveito materiais para reduzir o consumo de insumos, tá? A própria construção modular, a construção industrializada, ela tem um impacto na medida em que o canteiro de obras fica menos sujo, consome menos água, né? Tecnologias como steel frame, por exemplo, que fazem o canteiro limpo, né? O canteiro seco, ajudam, colaboram para esses aspectos ambientais. Mas há muito a fazer. Tá? E a grande diferença de entendimento entre as empresas. Do ponto de vista de governança, a gente percebe que as empresas maiores têm avançado muito mais nesse assunto, a despeito de que empresas menores que estejam, por exemplo, em transição de gerações, precisam tanto de governança quanto as grandes empresas listadas em bolsa. Tá? E a gente vê cada vez mais uma preocupação com essa pauta de sucessão. Tá? Como é que eu vou preparar a empresa para a nova geração? Será que o meu filho, o meu neto, de fato, deveria ser o líder da empresa que eu construí depois de 30, 40, 50 anos de trabalho? Ou eu deveria colocá-los apenas como acionistas e contratar um administrador profissional experiente do setor? Então, não existe resposta única. Cada empresa tem a sua realidade, a sua necessidade, mas essa pauta precisa estar presente. Do outro lado, naquelas empresas em que já são grandes ou que querem crescer alavancando, por exemplo, através do acesso ao mercado de capitais, uma estrutura formal de conselho, com conselheiros independentes, rituais e processos de gestão, que são parte de um modelo de governança, são essenciais para habilitar a entrada de capital externo. Tá? Então, depende um pouco do momento da companhia, o que ela está vivendo, mas independente é sim um ponto essencial para ser discutido. Legal. E no dia a dia você vê que isso já está na pauta? Você falou que está um pouco ainda focado em grandes corporações. Quando a gente vai para a base da pirâmide, que 80% ou mais do volume de construtoras e incorporadoras são pequenas empresas com até 10 funcionários, você enxerga que para essa turma é algo que já de alguma forma está entrando, ou ainda é nosso papel educar o mercado sobre a relevância dessa discussão, muito menos por uma questão só de reputação e modismo, mas muito mais por uma questão de perenidade do negócio? É nosso papel continuar educando o mercado? Qual você enxerga que para essa camada de empresas menores deva ser a nossa função social aí em relação a levar conhecimento? Certamente é nosso papel educar e trazer, tá? E talvez nesse extrato das empresas, a gente precisa ajudar a conectar melhor as vantagens econômicas de se fazer ESG. Tá? Eu acho que tem dois elementos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de construção modular, da economia circular, o canteiro enxuto, ali tem ganhos expressivos de produtividade e custo que se refletem também em ganhos ambientais. Então é ganha-ganha. Tá? Então, se a gente consegue trazer isso para a pauta de discussão, mesmo com as empresas menores, isso pode estimulá-los a investigar mais essas soluções e engajar com a pauta ESG. Tá? Então, eu entendo que é muito como o problema é colocado, porque muitas vezes o empresário que tem uma pequena construtora, uma pequena incorporadora, ele está lá no dia a dia, vivendo do caixa. Né? E outra coisa, a ESG não é fazer conservação ambiental e não ter lucro. Uma empresa perene, uma empresa que balanceia bem a geração de lucro, a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade ambiental. Tá? Não, legal. Eu acho que o ponto que você trouxe, né, ESG não é assistencialismo. Porque eu acho que, não sei nem se culpa de meios de comunicação, da forma como o tema é abordado de uma forma mais coloquial na imprensa, associa-se muito o ESG à questão só de reputação que as empresas precisam ter, porque senão não vão atrair capital. Mas eu concordo totalmente contigo, eu acho que é muito mais do que isso. A pauta ESG traz temas de governança, temas de redução de custos, melhor uso de recursos que trazem redução de custos e inclusive auxiliam nesse processo. E sem dúvida, 100% de acordo, nosso papel é continuar levando informação sobre isso ao mercado
de forma mais do que conscientizar, mostrar os benefícios. É um pouco da abordagem de mostrar os benefícios para o mercado aí, de como o cliente pode se beneficiar de ter práticas ESG. André, nosso tempo chegou ao final, queria te agradecer muito, primeiro pela parceria da Falconi aí com o Constru Summit, você estarem presente conosco no evento. Acho que estamos construindo um grande evento, é um marco, o Constru Summit 2023 é um marco para a indústria da construção civil. Muito bacana ter vocês aqui como nossos parceiros e seguramente vamos ter muitas conversas no futuro para continuar educando o mercado e levando melhores práticas para o mercado. Mais uma vez, muito obrigado e um excelente evento para você. Eu que agradeço, Cristiano. Foi um prazer estar aqui com você e contribuir aí para o evento que já deu certo. É um grande sucesso, dá para ver a energia e as interações que estão acontecendo. Estou muito animado de participar e contribuir com o Constru Summit. Muito obrigado, bom dia.